Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre manipulação. Saindo da bolha da manipulação. Como identificar e resistir às influências do mundo moderno. A manipulação, pessoal, ela não é um problema vindo apenas do mundo moderno, tá? Ela já é de longa data, ok? Nós tínhamos aí na época de Platão, na época de Aristóteles, retóricas, tá, bem convincentes, a fim de que você pudesse ali ter um poder maior de convencimento diante de um debate, ok? Nós temos aí também até material de Schopenhauer, se não me engano, onde ele fala sobre técnicas de persuasão. E temos técnicas modernas também, temos livros de prateleira, né, como manipular pessoas, como influenciar pessoas, que são formas ali, são técnicas, ao meu ver, banais, ok, de manipulação, tá? Não é um negócio que funcione de fato, enfim, mas assim, olhando para o mundo moderno, nós temos diversas tecnologias, estratégias tecnológicas e psicológicas que fazem com que você tome decisões que não são suas. E aí é o que mora a minha preocupação e é a raiz do porquê que eu estou dando essa aula aqui para vocês, tá? A minha preocupação é de que vocês, ou muitos de vocês, não estão tomando decisões que foram pensadas necessariamente por vocês, ok? E como cristão é meu dever, tá? Orientá-los nesse sentido, ok? Entendemos, e a própria palavra nos diz que o mundo jaz do maligno. E nós, como seres filhos de Deus, né? Salvos em Cristo, nós não pertencemos a este mundo, mas ainda assim esse mundo nos influencia. Enquanto nós estivermos neste mundo, vivemos aqui em carne, na terra, sempre seremos influenciados por algo, ok? E me sinto no dever de orientá-los nesse sentido. Já conversei com especialistas voltado para o marketing, né, ou um marketing mais manipulador, né? Conversei com pessoas no passado, inclusive em podcast, que é inclusive uma das entrevistas que não está no ar, tá? Eu preciso entender, me lembrar o porquê que eu tirei do ar essa entrevista, tá? Mas como sou da área da tecnologia, já entrevistei pessoas que estão relacionadas a esse assunto, estou muito antenado a respeito disso. Acompanho a manipulação que muitas das mídias e do governo têm feito, e também tenho um certo background com a alimentação, que também manipula, ok? Eu entendo que eu tenho aqui mínimo de autoridade para trazer informações para vocês a respeito desse assunto, ok? Bom, vamos lá então, deixa eu dar sequência. Saindo da bolha da manipulação, tudo isso é uma bolha, tá, pessoal? Nós estamos dentro de um sistema, dentro de um mundo controlado por pessoas poderosas que não são as pessoas necessariamente que estão na frente, né, que nós conhecemos, seja ele um político, um influenciador. Existe sempre alguém por trás disso, sendo dentro da indústria, dentro do governo, dentro das mídias, que está ganhando com essa manipulação, ok? Então, o que é a manipulação? A manipulação é você, basicamente, fazer com que as pessoas façam o que você quer. Pense da forma que você quer. Aí você pode dizer, Renato, eu não sou manipulado, cara. Eu penso antes de fazer. Ok, mas esse pensamento surgiu de onde? Qual é a base do seu pensamento? Esse é um ponto importante. Muitas pessoas têm ali um certo princípio, mas muitas vezes não sabe de onde veio esse princípio, como que isso surgiu dentro do seu coração, ok? Vou citar um exemplo aqui. Tem muitos católicos que chegam e dizem assim, olha, eu nasci católico, vou morrer católico. Isso não é algo que está nas escrituras, isso não é algo que está nem mesmo ali no credo apostólico, né, no credo católico, enfim, mas é algo que está determinado no coração da pessoa. Consequentemente, ela não muda, ok? Mas isso não tem fundamento algum, ok? Diversos
homens de Deus mudaram de opinião, né, dentro ali do próprio cristianismo. Nós tivemos aí a conversão de várias pessoas, tá, ao cristianismo. Por exemplo, ali nós temos os apóstolos, que muitos apóstolos tinham dificuldades de acreditar em Jesus, mesmo andando com Jesus. Tá? Temos até o exemplo de Tomé, que não acreditava, ele teve que tocar, tá, tocar em Jesus para saber que ele realmente havia ressuscitado. Então, assim, existe uma constante mudança dentro da nossa mente para uma evolução contínua do conhecimento, tá? Da nossa expertise, e a gente tem que entender isso. Só que, se tratando da manipulação, a gente tem que entender uma coisa: aonde é a nossa fonte? Tá? Da onde nós temos bebido? Isso é um ponto importante a gente falar um pouco sobre isso. Por que esse tema é relevante nos dias de hoje? Porque há uma manipulação para tudo, né? Isso tornou ainda cada vez mais evidente aí com recentemente o Mark Zuckerberg, que é o responsável pela Meta, que é responsável pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Trends, tá? São redes sociais ali as mais importantes do mundo. E ali ele fez um pronunciamento dizendo que ele vai tirar o fact-check, tá? Que é a checagem de fatos. Consequentemente, vai baixar a guarda com relação aos pedidos do STF a respeito do cancelamento, né, ou da exclusão, da retirada de determinados perfis das redes sociais. O STF ou os órgãos que solicitam a retirada, seja governamental, né, enfim, sempre tem uma justificativa minimamente plausível a respeito disso. Ah, esse cara aqui ele é um criminoso político. Ah, esse daqui ele propaga violência, enfim, tá? E essas são algumas das influências ali. Então, assim, nós somos influenciados por tudo, basicamente tudo. Tá? Desde a roupa que nós usamos, o carro que nós usamos, a TV, a gente senta, né, o sofá, tudo tem uma influência. Alguma coisa você está recebendo influência, tá? Em qualquer lugar que você esteja, tá? Existe uma marca, existe um porquê, tudo na vida é pensado, desde as cores de determinados estabelecimentos são pensados, tá? E, assim, é impossível você não ser influenciado minimamente por alguma coisa nesse mundo, dado que você, a todo momento, você está consumindo, está querendo alguma coisa, tá? Então vamos lá. Então, esse é o tema de hoje. Manipulação pelo governo e a mídia. Esse aqui, pessoal, é um negócio que me preocupa bastante, tá? Porque o governo, ele sim tem estratégias de manipulação, estratégias de controle governamental, principalmente para se manter no governo, tá? Quem é o político que quer sair do governo? Ninguém quer sair. E para isso eles fazem o possível e o improvável para manter as coisas em ordem, tá? Sobre a ótica deles. Então, um dos primeiros pontos que eu queria falar aqui é a manipulação das massas, prometendo ações que não dependem do poder administrativo. O que você quer dizer com isso, Renato? Eu quero dizer que o político, para ele ser bem cotado dentro do povo, ele mente, ele pode mentir e ele mente. Ele mente em que sentido? De cara lavada? Ele mente no seguinte sentido: ele vai dizer, eu vou baixar a inflação. Se você entende minimamente como é que funciona uma inflação num país, você vai ver que o poder administrativo do país, ele não tem um poder direto para baixar a inflação. Ele pode sim promover certas ações, mas ele não pode prometer que a inflação vai baixar. Por exemplo, o governo atual, o governo do Lula, chegou prometendo de tudo, né? Vou prometer aqui picanha para todo mundo vai comer picanha no final de semana. O que aconteceu? 2 anos depois do governo, a picanha aumentou o preço das coisas está aumentando, está inflacionando, tá? Nós vemos ali a movimentação do Haddad para tentar controlar, tá? Mas ele tem sido alvo de muitos memes na internet, para né, da internet ali, das pessoas que o criticam, e eu também critico, tá? Ele pegou um governo já meio complicado, já sabendo que o futuro ia ser ruim, ou seja, se outro político estivesse à frente, ele também passaria por esses mesmos problemas, mas há pontos de corte, sim, tá? Há pontos de corte.
mas que se torna um pouco mais difícil. Okay? Então, o político ele mente, tá? Parta desse princípio. Ele faz afirmações de coisas que nem ele mesmo sabe se vai cumprir ou não. Então, muitos políticos blefam, ok? Tá para vir aí uma nova leva de políticos, né? Infelizmente, de um lugar que eu particularmente não gosto. A gente tem ali o próprio Pablo Marçal, né? Que foi um candidato ali à prefeitura de São Paulo que perdeu ali. Se vê o nível de manipulação do cara, manipulou muito, muito. Tá? Aí nós temos aí cantores, cara, tem recentemente o Gustavo Lima, acho que é Gustavo Lima o nome, que quer se candidatar a presidente da República. Agora imagina um cantor, qual a influência que um cantor, né, pode trazer para o governo? É um tanto complicado, pessoal. Eu confesso que eu estou um pouco assustado com as movimentações que estão para acontecer, ok? Com o nível de conhecimento que essas pessoas têm de governança para governar um país como o Brasil, um país riquíssimo, que tem tudo para crescer, basta ter uma administração razoável para começar a melhorar, mas isso não é algo que vai melhorar num curto, às vezes nem até médio prazo, tá? A necessidade de tempo, tá? Tempo e resiliência. Mas, enfim, políticos mentem. Políticos também utilizam técnica de rapport para mover emocionalmente as pessoas. No sentido de que, por exemplo, a gente tem ali o Lula que fala dos calangos, né? Eu comi calango, eu não sei imitar o Lula, né? Fala, eu comi calango, minha mãe comeu calango, não sei o que tem, eu pegava, fazia isso, eu era pobre, tal, tal, tal. O que ele faz? Ele cria uma forma de criar um laço emocional com as pessoas, a fim de que as pessoas se comovam com o que está acontecendo, consequentemente ele consegue induzir a algo, a alguma coisa. E eu não estou falando mal só do Lula, tá? A gente tem aí o Bolsonaro que também usa da mesma estratégia. Poxa, eu tomei uma facada por causa da democracia, para manter isso e aquilo, as pessoas começam a usar de artifícios emocionais para imputar novas ideias, ou as ideias que ele acha que é legal, ele acha que funciona, ok? Então, há artifícios emocionais. Então, muito cuidado com isso. Você precisa ser crítico nesse sentido. A lógica precisa governar dentro da política. Então, se a pessoa começa a usar muito de artifícios emocionais, tá? Tome muito cuidado com isso. Cevando gado, ou seja, todo político tem o seu gado. É um termo esdrúxulo, eu odeio esse termo, mas ele serve muito bem para aquilo que nós vamos falar, no sentido de que nós temos pessoas que servem cegamente determinados políticos. Por exemplo, nós temos petistas que são petistas roxo, tá? Que indiferente do que o Lula diga, indiferente do que o PT diga, ele vai tomar partido, ele vai abraçar a causa e vai correr para dentro, ok? Tá? Esses são tidos como gado, pessoas que são facilmente manipuláveis, que estão do seu lado, basta você mostrar o caminho, ele vai lá e vai fazer. Tá? Não seja gado de ninguém. Nós servimos a Cristo. A única pessoa em que nós confiamos e entregamos o nosso ser, quem nós somos, é Jesus. Não há nenhum homem aqui na terra que mereça tamanha atenção, ok? Então, seja crítico nesse sentido. Uso de retóricas. Cara, o que nós temos? Nós temos muitas pessoas, muitos governantes, principalmente, que fazem uso de retórica para tentar manipular as pessoas, tá? Achando que as pessoas são burras. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo preguiça de tentar entender o que o político disse. Ok, mas, por exemplo, nós temos um pronunciamento recente do Haddad a respeito do fact-check da Meta, tá? Onde ele começa falando a respeito da retirada, né? E termina falando de que no final a economia vai bem. No final a economia vai bem, mas as fake news, né, as notícias falsas que estão influenciando a economia. Então a preocupação dele é manter o fact-check,
tá? Para ter ali uma limitação do tipo de conteúdo que é administrado. Por quê? Justamente porque, segundo ele, ou segundo o governo, as fake news têm atrapalhado a economia. Olha o nível, tá? E falar bonito não significa falar correto. Muito cuidado com isso também, tá? E não tenha medo de dizer que não entendeu. Então, se você está num lugar, alguém está falando algo que você não entendeu bulhufas, pergunte de novo, pergunte de outras formas, tente, nem que seja desenhar para tentar entender, ok? A preguiça, ela é inimiga do intelecto, ok? Se você não entendeu, pergunte novamente. Sempre, sempre, sempre. Pergunte novamente. É muito importante que você saiba e entenda o que está acontecendo. Ok? Não adianta você querer votar em algo só por tabela. Ah, eu vou votar porque eu não sei quem é. Meu pastor da minha igreja disse para votar nesse cara aqui, então eu vou votar nesse cara. Você se tornou gado do seu pastor. Justamente porque você não sabe em quem você está votando. Tá? Ah, mas o pessoal tá votando lá, então eu acho que o cara é confiável. Eu acho que o cara é confiável, eu acho que você nem é digno de votar, tá? Então, assim, entenda o que você está fazendo. Você é um ser humano, você é um ser responsável, tá? Você é responsável pelos seus atos. Você vai ser responsabilizado pelos teus atos, tá? Em algum momento você vai ser responsabilizado. Então, preste atenção, vote de forma consciente, ok? Não seja gado de ninguém. Não caia nas retóricas das pessoas, tá? E também, o último aí, o emburrecimento da população. Infelizmente, pouquíssimos governos investem na educação. E isso tem um porquê, existe um porquê de tudo isso. Não é necessariamente porque a segurança pública precisa de mais, a saúde precisa de mais, então acaba sobrando pouco. E nós vemos, quem estudou em escola pública sabe a precariedade que é, tá? O quão mal os professores são pagos, né? Paga pouco, e é ruim, tá? As pessoas não aprendem. E o governo não liga muito para isso, porque quanto mais burro a população for, mais fácil de ser manipulado, tá? Então, a única vacina contra um governo ruim a busca pela inteligência, a busca pelo conhecimento. Já dizia Tebilu, né? Busquem o conhecimento. E o conhecimento de fato vai libertar, tá? Porque as pessoas vão entender, a cultura vai mudar, tá? A partir do momento em que as pessoas estudarem mais, pesquisarem mais, se inclinarem mais à verdade, a cultura vai passar a mudar e a decisão do povo vai colocar melhores governantes, entendeu? Por isso que há um esforço dentro da Escola de Pensadores nesse sentido, em formar intelectuais, pessoas que pensem, pessoas que emergem dentro do conhecimento da verdade, da busca pela verdade. A Escola de Pensadores, ela busca a verdade, tá? A verdade. E a verdade, infelizmente, é essa, ok? Então, um dos objetivos aqui é fazer com que você estude mais, pesquise mais, seja mais crítico, ok? Outro ponto aqui também com relação às manchetes sensacionalistas para capturar a atenção. Hoje, infelizmente, com o uso contínuo das redes sociais, muitas pessoas acabam caindo na manipulação da mídia. A mídia manipula os jornais, as revistas, a TV, ela não é imparcial, ela é manipuladora. Pense nisso. É isso, ponto final, ok? Seja de direita, de esquerda, de centro, ela é manipuladora, ok? E nós temos muito clickbait na internet, tá? Que são notícias ali com títulos chamativos para que você possa clicar e eles ganhem o dinheirinho deles com o seu clique. Então, muito cuidado com os clickbaits. Clickbaits, eles são formados especialmente por imagens que chamem a atenção, títulos e descrições curtas e chamativas. É aquilo que eu falei anteriormente. A questão não é a rede, mas são os usuários, as pessoas que a utilizam. Então, se o cara vai lá, coloca que pessoas LGBT possuem doenças mentais, a culpa não é da rede, a culpa é da pessoa em que publicou isso, tá? E que gerou um buzz dentro da própria rede. Okay? A rede ela só está proporcionando a possibilidade
das pessoas se conectarem e realizarem posts que, segundo cada um, né, segundo cada consciência, existe uma certa relevância. Então, assim, é perfeitamente uma manipulação, ok? Então, as manipulações, elas ocorrem via imagens, tá? Temos imagens ali do Zuckerberg com o Elon Musk, tá? Onde o Elon Musk fala, boa jogada, Zuckerberg, coisa e tal, sabe? As coisas são manipuladas. Temos títulos tendenciosos, igual esse título da Folha de São Paulo, extremamente tendencioso, tá? Isso, se a pessoa entra a ver essa chamada, tá? Uma pessoa de esquerda olha essa chamada, automaticamente ela já passa a odiar o Mark Zuckerberg, ok? Sem mesmo saber o quanto a Meta apoiou o governo de Biden a respeito de muitas coisas relacionadas à esquerda, inclusive. Então, existe muita manipulação na política e na mídia. Não caiam nessa manipulação. Sejam críticos, ok? Sejam críticos. Estamos aqui para pensar e não para se deixar levar por más influências. Bom, pessoal, 23 minutos aí já de aula. Vamos picar isso aqui em 2 ou 3 aulas e a gente vai se falando. Forte abraço e até mais.